Contatos alienígenas. Além das fotografias, há outro tipo de prova que os ufólogos examinam com muito cuidado, que é a suposta evidência física da visita de um OVNI. Esses traços, tal como os ufólogos os chamam, são relativamente incomuns, levando-se em conta o número de OVNIs avistados. Mesmo assim, os bancos de dados contêm milhares de exemplos e alguns investigadores acham que eles são um forte indício de visitas extraterrestres. A dificuldade está em determinar a autenticidade, pois muitas coisas podem deixar traços de extrema estranheza. Um fenômeno físico que ultimamente vem atraindo cada vez mais a atenção dos ufólogos, bem como de pesquisadores de outros campos, são os círculos e implantações intrigantes e muitas vezes complexos, desenhos configurados pelo abaixamento ou esmagamento de pés de trigo ou de outros cereais que aparecem inexplicavelmente em plantações de todo o mundo. Alguns ufólogos acreditam que os círculos podem ser sinais de atividade alienígena. Grande parte da atenção concentra-se sobre os exemplos britânicos, que provavelmente são os mais numerosos. Aparecem há centenas todos os anos e com frequência os mais espetaculares em dimensão e desenho. Quando dois artistas britânicos sexagenários declararam em 1991 que haviam criado os círculos como uma brincadeira, grande parte do público acreditou que o mistério estava solucionado. Os estudiosos dos ciclos e implantações, porém, não demoraram para descartar essa alegação. Era evidente que a dupla não teria tido a oportunidade de fazer todos os círculos da Grã-Bretanha, para não falar daqueles existentes no resto do mundo. Tampouco as técnicas descritas por eles, arrastar tábuas guiadas por barbantes esticados, explicaria as características de muitos círculos. Hastes entortadas, mas ainda vivas inteiras. Faixas estreitas com as plantas achatadas em direções opostas em torno do círculo. Intrincados padrões trançados de feixes de plantas colocados alternadamente por baixo ou por cima de feixes adjacentes e anéis formados com precisão em costas íngremes, onde é difícil até manejar-se em pé. Pesquisadores mais sérios desses círculos, que se autodenominam seriologistas, desencavaram outras informações que arrasaram a hipótese da impostura. Marshall Dudley, por exemplo, engenheiro do sistema de Tenelec Nucleus de Oak Ridge, no Tennessee, usou instrumentos de alta precisão para comparar os níveis de radiações em amostras de solo de áreas demarcadas pelos ciclos com amostra de controle colhidas em outras áreas. O que ele descobriu foi ao mesmo tempo fascinante e intrigante. Algumas amostras do solo dos ciclos emitiam consideravelmente menos radiação alfa e beta do que as amostras de controle, enquanto outras emitiam níveis significativos mais altos de radiação. As elevações dos raios alfa e beta eram fortes o bastante para justificar um alerta de segurança. Levantado por Dudley, qualquer pessoa que chegue a ver um círculo sendo formado em uma plantação deve ficar fora das imediações por várias horas. O Dr. W.C. Levengold, biofísico de Michigan, comparou pés de trigo do interior dos círculos com outros de controle, colhidos nos mesmos campos, mas fora do círculo. Descobriu que os nós de crescimento das plantas dos círculos estavam inchados, como se houvessem sido aquecidos ou submetidos a uma intensa e rápida emissão de energia. Sob exame microscópio, as paredes das células dessas plantas estavam esticadas e distorcidas, o que também é um sinal de aquecimento rápido, dilatando as pequenas aberturas para a passagem dos íons e eletrolitos. E até 40% das sementes das plantas que cresciam dentro do ciclo apresentavam malformações, o que não acontecia em nenhuma semente de trigo de controle. Os mesmos testes foram realizados em plantas colhidas em ciclos sabidamente feitos por impostores. Nenhum dos efeitos análogos foi encontrado. Estudiosos como Dudley e Levengood não recorrem aos ovos necessariamente para explicar os ciclos e implantações, mas o trabalho deles é de grande interesse para os ufólogos que fazem essa interpretação. O mesmo vale para os inúmeros estudos de campo dos ciclos e implantações. Durante
os quais os investigadores observaram luzes estranhas e ouviram ruídos esquisitos, muito parecidos com os relatos por pessoas que dizem ter avistado OVNIs. Nada deixa os ufólogos mais entusiasmados do que um traço físico associado com uma declarada alegação de aparição de um OVNI. Tal foi o caso em Delphos, no Kansas, uma pequena cidade das pradarias que vive de trigo e gado. Segundo o relato de um lavrador de 16 anos de idade chamado Ronald Johnson e dos pais deste, o jovem Johnson contou que logo depois do pôr do sol, no dia 2 de novembro de 1971, ficou espantado ao ver um objeto iluminado pairando perto de uma árvore, a cerca de 25 metros dele. As coisas pareciam ter 3 metros de diâmetro e pouco mais de 3 metros de altura. Brilhavam em tons de vermelho, laranja e azul, enquanto emitia o som de um ronco, descrito mais tarde por Ronald como o som da vibração de uma velha máquina de lavar. O OVNI parecia suspenso e sentar a 60 centímetros do solo, que estava iluminado por um brilho vindo da parte de baixo do objeto. O rapaz disse que a luz era tão intensa que seus olhos doíam. Muitas vezes atribuída aos OVNIs, alguns círculos de plantações como estes achados em 91 no campo de trigo de Fred Watmouth, no Canadá, causam supostamente náusea e dor de cabeça em pessoas. Dizem que os animais também ficam afetados, os cães ficam agitados e em sua vizinhança, e consta que até os gansos evitam sobreviver aos ciclos em Watmouth. Ronald ficou transfixado por alguns minutos. Então o OVNI começou a afastar-se e ele correu para chamar os pais. Eles viram o objeto sumindo à distância. No local onde ele estivera parado, havia um anel brilhante no solo. A senhora Johnson foi correndo buscar uma Polaroid e fotografou um anel luminescente. Depois disso, os Johnson tocaram o anel. Estava frio ao tato, mas ele sentia um efeito entorpecedor nos dedos, como de um anestésico local. Segundo descreveram, o solo apresentava uma textura lustrosa como uma crosta ou uma superfície cristalizada e parecia empolado. No dia seguinte, o xerife veio, recolheu uma amostra do solo e fotografou o anel, que a essa altura já havia deixado de brilhar. Um mês depois, o pesquisador Ted Phillips Jr., da MUNFO, chegou a Delphos para entrevistar os Johnson e examinar o local. Havia nevado e a neve já derretera, mas o anel exibia uma característica extremamente estranha. Por hidrofraticidade ou repelência à água, ele permanecia coberto com uma camada de neve sem derreter, em contraste com a terra enlameada à volta. Essa hidrofraticidade durou todo o inverno. As duas fotos tiradas do anel acabaram sendo inconclusivas. Ao ser analisada, a foto da senhora Johnson mostrou um forte reflexo do luar, que podia ser confundido com o brilho interno. A do xerife, tirada 19 horas depois, mostrou no solo uma superfície esbranquiçada que poderia ser o reflexo do luar. Mesmo assim, Phillips ficou muito bem impressionado com a credibilidade da família Johnson e mandou as amostras de solo para Aaron A. Farouk, um analista de solos inglês. No relatório que publicou, Farouk concluía que, embora fosse possível um engano deliberado, a presença no solo de um composto não identificado como características incomuns fazia com que uma impostura fosse a menos plausível das explicações. O intrigante composto parecia um sal de prata altamente instável que, em contato com o ar, se oxidaria e produziria uma substância fluorescente. Farouk especulou que era possível que um objeto flutuante de origem altamente desconhecida houvesse aparecido na fazenda dos Johnson naquela noite de novembro. Argumentou que o objeto poderia ter contido em sua periferia uma solução aquosa de um composto instável, cuja única função seria a emissão de luz, que parte da solução foi depositada no solo, enquanto o objeto estava parando a baixa altitude, e que o ruído do ronco, ouvido ao mesmo tempo, poderia ser associado à maneira como essa deposição ocorreu. Assim que uma quantidade suficiente dessa substância essencialmente dispensável houvesse sido ejetada. O objeto partiu quando o senhor e a senhora Johnson se aproximaram do local. Um analista de solos não fez qualquer sugestão quanto aos possíveis motivos de tudo isso. Disse apenas que sua pesquisa indicava ser possível que as coisas tivessem acontecido exatamente como os Johnson haviam contado. Estudos posteriores deveriam proporcionar respostas conclusivas, das quais uma das mais
importantes é a identidade do composto encontrado no solo, escreveu Faruqi. Fotomicrografias de pé de trigo de círculo das plantações de uma lavoura britânica mostram as paredes celulares entumecidas em comparação com uma planta normal. Os poros celulares, os pontos negros na foto inferior, somente são visíveis porque estão muito aumentados. Em outro círculo britânico, as sementes saudáveis foram substituídas por espigas sem sementes, com uma rara mutação que não produz sementes. Os dois casos foram atribuídos ao calor ou outra radiação. Um silêncio frustrante tem marcado a posição das autoridades e da maioria dos cientistas ligados ao governo americano nas últimas 2 ou mais décadas. Em 1969, um comitê científico contratado pela Força Aérea e chefiado pelo renomado físico Edward Condor emitiu um relatório dizendo que os 28 anos de estudo de OVNIs haviam resultado em nada. Condor afirmou veemente que o prosseguimento dos estudos seria um desperdício de tempo. Nesse mesmo ano, a Força Aérea acabou com o projeto Blue Book, sua agência coletora de informações sobre OVNIs. Depois disso, nenhum departamento do governo manteve um programa ativo de pesquisa sobre OVNIs, embora nos anos seguintes a NASA tenha assumido a tarefa de responder às cartas sobre OVNIs. Entre as propostas assim votadas, ao esquecimento oficial estava a intrigante ideia de que um ou mais OVNIs teria caído e que o governo federal havia recuperado tanto as naves como os corpos. Alguns relatos elevavam o número de recuperações para até 40, como não menos de 9 discos armazenados em um hangar de uma base secreta no estado de Nevada. Pilotos americanos cochichavam se já haviam até testado em voo uma espaçonave operacional. Outras histórias falavam de dúzias de cadáveres alienígenas em necrotérios do exército americano e, o que é mais espantoso, de alguns alienígenas que teriam sobrevivido aos acidentes, tornando-se os hóspedes do serviço de informação da Força Aérea. Tais alienígenas, segundo os boatos, estavam ajudando projetistas americanos a construir veículos com propulsão de antimatéria, comparados aos quais os 4.000 km/h do avião espião Blackbird SR-71 parecia tão primitivos quanto o primeiro projeto de paraquedas de Leonardo da Vinci. A maioria das histórias eram fábulas óbvias, produto de imaginações superaquecidas, mas nem todas, talvez, e um relato de recuperação dos destroços de um acidente que há muito foram convincentemente desacreditados pelos militares. O famoso caso de OVNIs no Novo México parece ter ressuscitado nesses últimos anos com a descoberta de novos indícios e testemunhas. Na manhã de 8 de junho de 1947, o oficial das relações públicas de uma base aérea do sudoeste do Novo México emitiu uma eletrizante nota à imprensa. Os inúmeros boatos relativos a discos voadores tornaram-se uma realidade ontem, quando o Departamento de Informações do grupo bombardeiro da 8ª Força Aérea da Base Aérea do Exército em Roswell foi afortunado bastante para obter a posse de um disco graças à cooperação de um dos rancheiros da região e do escritório do xerife Chaves Conte. A notícia dizia também que o objeto alienígena fizeram uma aterrissagem forçada no deserto 1 ou 2 dias antes e que os técnicos da Força Aérea em Roswell tinham examinado os destroços antes de enviá-los para instâncias superiores. A telefonista da base Roswell foi sorteada por chamadas de repórteres de todo mundo. Em resposta, o brigadeiro-general Roger Ramey, comandante da 8ª Força Aérea, realizou uma conferência de imprensa em Fort Worth, no Texas. Não havia razões para excitação, diz ele. Os oficiais de Roswell haviam se enganado ao encontrar nos destroços de um novo tipo de rádio sonda de meteorologia transportada por balão, com um refletor de radar. O general exibiu os destroços. Um oficial meteorologista da Força Aérea deu mais explicações aos repórteres e convidou-os a fotografar. O general Reimer arranha o disco de Roswell, zombou uma manchete. Os jornais relataram que Washington passaram uma reprimenda ardida nos oficiais de Roswell por suas atitudes sensacionalistas. Isso parece encerrar o assunto. O episódio foi engavetado e assim ficou por pelo menos 30 anos, até surgirem testemunhas que divulgaram à imprensa e aos pesquisadores de OVNIs uma história bem diferente.
O primeiro a sugerir que nem tudo fora dito no caso de Rosa foi Jesse A. Marcel, o major do exército, que era oficial de informações em Roswell, em junho de 1947. Em 1978, após anos de silêncio, Marcel aparentemente decidiu que estava na hora de contar sua história. E fez isso em várias entrevistas. O que ele contou ajudou a conduzir os pesquisadores a até outras pessoas com conhecimento em primeira mão do que ocorrera, ou até filhos daqueles que já haviam morrido. Marcel contou que ele fora um dos oficiais que havia acorrido ao rancho. Ao saber da explosão e dos destroços, viram no solo um sulco de cerca de 170 metros de comprimento e uma área de 1.100 por 100 salpicada de detritos metálicos de cor cinzenta opaca, de vários tipos, fragmentos de um material fino, levíssimo e virtualmente indestrutível, pois não podia ser dobrado, amassado, cortado ou queimado, algo semelhante a folhas de uma substância que, quando amarrotada, se desdobrava novamente, quase sem marcas. Pedaços de metal que parecia vigas em duplo T, um deles com uma espécie de escrita geométrica em alto relevo. O major não sabia o que era aquilo, mas sabia que não era desta terra. Confirmação oficial de um OVNI surpreende. Na primavera de 1990, a Bélgica conquistou um lugar nos anais da ufologia quando seu governo se tornou o primeiro a se envolver em uma investigação declarada sobre OVNIs. Desde novembro do ano anterior, vários milhares de residentes da região da Valônia tinham relatado o aparecimento de uma estranha nave triangular com 3 luzes brilhantes que se deslocavam lentamente pelo céu noturno. Na noite de 30 de março de 1990, o radar da Força Aérea Belga também captou o objeto. A Força Aérea despachou 2 caças F-16 para investigar. Os radares computadorizados dos jatos logo se fixaram no objeto, que em suas telas parecia ter a forma de um losango. Porém, após os radares se fixarem nele, o objeto afastou-se a uma velocidade espantosa, tão rápido que, segundo os peritos, sua força teria esmagado um ser humano. E depois mergulhou até sumir no do radar. A perseguição foi repetida 2 vezes, antes de os jatos receberem ordens de voltar para a base. Além da liberação sem precedentes de dados sobre o incidente, o governo belga tomou outra medida inaudita. Colaborou com um grupo de ufólogos, a Sociedade Belga para Estudos de Fenômenos do Espaço, para aprofundar os estudos. Fotos dos OVNIs feitos por testemunhas foram analisadas na Real Academia Militar Belga. A foto central acima, por exemplo, tirada em abril de 1990, foi reproduzida com as chamadas cores falsas, como aparece nas imagens menores, para obter melhor definição. A academia não encontrou indício de fraude. Os céticos sugerem que essas aparições, que começaram a diminuir em agosto de 1990, poderiam ser atribuídas a testes de aviões militares secretos. Mas essa explicação foi descartada pelos próprios militares. Registrada a bordo de um dos caças F-16 que perseguiram o OVNI belga. Essa sequência de 3 imagens na tela do radar do piloto mostra o movimento do alvo. Um losango no intervalo de 1 segundo. A velocidade do OVNI em milhas náuticas por hora, ou nós, é mostrada em números vermelhos. O número do alto à direita na tela mostra a altitude do objeto em milhares de pés. O realce dos componentes em vermelho nesta reprodução da foto central obscurece o corpo da nave. Esta reprodução em cores falsas enfatiza o componente verde, revelando um nebuloso triângulo. O contorno singular do objeto define-se melhor com o falso azul aplicado à foto original. Essa aplicação com cores falsas no canto superior do estranho objeto dá uma visão detalhada da própria luz. O radar do F-16. A nave triangular.
Marshall e seus colegas carregaram todo o material que puderam em seus veículos e voltaram à base, onde os destroços foram examinados e depois mandados em avião para o Fort Worth. Marshall fez parte da escolta. Lembrou-se que antes de voltar para Roswell, recebeu ordem do general Hammond de nada dizer a ninguém, nem mesmo a sua família. Enquanto isso, o comandante da base, coronel William Blanchard, tiraram suas próprias conclusões, que mandou divulgar a espantosa nota à imprensa, depois demolida por Hammond. A informação do Major Marshall foi a primeira evidência remotamente digna de crédito da queda de um móvel e da recuperação deste por autoridades americanas. Até então, os ufólogos não ligavam muito para tais histórias, mas o relato do Major, confirmado depois sob hipnose por sua família, desobedecendo às ordens, ele mostrar alguns destroços em casa, desencadeou uma busca de 15 anos da verdadeira história de Roswell por parte dos investigadores de OVNIs. Stanton Friedman, o físico nuclear e pesquisador de OVNIs que foi o primeiro a entrevistar Marshall, esteve entre os mais aptos garimpeiros de informações. Mas Donald R. Smith, diretor de investigações espaciais do Centro de Estudo de OVNIs, CUFOS, e Kevin D. Handley, ex-oficial de informações da Força Aérea, também fizeram uma busca ferrenha e sistemática, conduzindo dezenas de entrevistas e selecionando as informações coletadas pelos colegas. Em 1991, havia acumulado em uma massa de que consideraram como indício de detalhes corroborativos de não menos de 200 fontes. Publicaram suas assombrosas descobertas e suposições em um livro intitulado Queda de um OVNI em Roswell. Smith e Handley tomaram depoimentos de membros da tripulação do avião que transportaram os destroços. Ficaram sabendo que uma parte havia sido transportada para o Centro Técnico de Informações na base aérea de Wright-Patterson, perto de Dalton, no Ohio, enquanto outras partes iam para Washington. No dia 9 de junho, segundo um sargento de Roswell, sua equipe de terra trabalhou o dia inteiro sob vigilância armada para carregar os 3 veículos C-54, caixas de material no local do acidente. Os destroços acabaram sendo a parte menos importante da história. Logo depois que o Major Marshall descreveu a primeira recuperação, os investigadores souberam de um segundo acidente, 4 km a sudoeste do primeiro. Nesse local, segundo diriam algumas testemunhas, o deserto ocultava os restos do que podia ser uma cápsula de escape acidentada, juntamente com os corpos da tripulação alienígena. Os seres não se pareciam em nada conhecido na Terra. E mais uma vez a Força Aérea recolheu-os rapidamente. Segundo se contou, a Força Aérea começara a buscar freneticamente a tripulação assim que souberam do acidente. Como diz, no dia 7 de junho, o reconhecimento aéreo localizou o segundo ponto na tarde do dia seguinte, e uma equipe de terra foi despachada para lá imediatamente. Mas antes que os soldados chegassem, primeiro um topógrafo civil solitário e depois um grupo de arqueólogos encontraram o local por acaso. Quando os soldados chegaram, isolaram a área e fizeram todos jurar segredo. Os arqueólogos honraram o juramento, mas o topógrafo Gray L. Barnett não fez. Contou tudo a um amigo, L.W. Maltais, e este, depois da morte de Barnett, falou com os pesquisadores. O que Barnett supostamente viu foi um objeto metálico de cor cinza opaca, de bom tamanho, caído no alto de uma colina. Parecia ter sido arrebentado. No chão havia 4 corpos, todos vestidos com escafandros de uma única peça, sem botões, fechos ou zíperes. Barnett descreveu as criaturas como sendo de outro planeta. Tinham apenas cerca de 1,40 m de altura, com grandes cabeças em forma de pera e membros longos e esguios por si só. Essa história podia não ser crível. Todavia, em 1989, Mary Ann Gardner, enfermeira de um hospital da Flórida, informou aos investigadores que um paciente terminal lhe confidenciara algo espantoso. A mulher dissera que, quando era estudante, no final dos anos 40, estiveram em uma escavação arqueológica no Novo México e viram uma espaçonave acidentada e os corpos da tripulação. A enfermeira Gardner julgara que fosse uma alucinação produzida pelas drogas em um paciente às portas da morte. Até ver o caso
até ver por acaso um programa de TV em que o caso Roosevelt foi mencionado. No dia 15 de fevereiro de 1990, um dos arqueólogos resolveu falar sob a condição de permanecer anônimo. Ele afirmou que, ao transportar uma colina no Novo México, em junho de 1947, depararam com algo semelhante a um avião sem asas, acidentado. Era uma fuselagem volumosa, contou ele, sem torrinha, escotilhos ou portas visíveis, nem quaisquer inscrições. Caídos em torno do aparelho estavam 3 corpos. O que estava mais próximo era pequeno, com cabeça e olhos grandes. Dava para ver uma boca, mas ele não lembrava de ter visto um nariz. Vestia um escafandro prateado e um braço estava torcido, parecendo quebrado. Pouco depois, os pesquisadores e os soldados já estavam lá. O sargento Melvin Brown estava entre os soldados mandados para recolher os corpos e limpar a área. Anos depois, em seu leito de morte, contou tudo à família, descrevendo os alienígenas como pequenos, com uma pele amarelo alaranjada, que parecia de couro. A filha dele, Beverly Bean, mencionou um agente funerário de Roswell chamado Glenn Dames, que no dia 8 de junho havia recebido telefonemas do hospital da base solicitando informações sobre técnicas de conservação de cadáveres. Curioso, o agente funerário fora até o hospital. Ao encontrá-lo no corredor, uma enfermeira exclamou: "Meu Deus, o senhor vai acabar sendo morto." Imediatamente depois, 2 policiais do exército chegaram correndo e levaram Dennis para fora. No dia seguinte, segundo contou Dennis, os pesquisadores Smith e Handley, a enfermeira explicou que 3 corpos não humanos haviam chegado ao hospital. Disse que eram pequenos e delicados, com braços, com grandes cabeças e olhos. Lembravam múmias. A enfermeira, que se impressionou com as mãos, tinha só 4 dedos, sem polegares opostos. Após serem examinados, os corpos foram congelados, selados em bolsas mortuárias, emborrachadas e postos em uma caixa de madeira para serem despachados. A enfermeira achava que o destino fora White Parsons, mas não tinha certeza. Outras 2 testemunhas contaram que a caixa, com 1,50 m de altura, 1,20 m de largura e 5 de comprimento, foram enviadas no compartimento de bombas de um B-29 para Fort Worth, no Texas. A tripulação, sob o comando do tenente Joey Shakeford, recebeu ordem de permanecer a mais de 2.000 metros de altitude, porque o compartimento de bombas estava despressurizado e, juntamente com a caixa, havia uma escolta armada de 6 policiais do exército. A pista perdia-se em Fort Worth. Os pesquisadores não encontraram coisa alguma que provasse terem os corpos seguidos para White Parsons. Ao longo dos anos, porém, Smith e Handley descobriram inúmeras outras histórias. Uma mulher chamada Ellen Watcher lembrou-se que fizeram uma visita a uma amiga em Dayton no verão de 1947 e viram o marido da amiga, que era guarda da base aérea, voltar para casa certa tarde, em grande excitação. Alguma coisa ultra secreta acontecera. Os corpos dos 4 alienígenas haviam chegado. Ele fizera parte de um destacamento de segurança tornado formado quando o avião chegou. Depois, um eletricista contratado contou que fora chamado para verificar o circuito de refrigeração de um depósito com diversas caixas grandes. Ele levantou a tampa de uma das caixas e viu diretamente em uma placa de mármore o corpo que não era humano. Emitidos por Granada em 1977, esses selos refletem a obsessão por OVNIs do então primeiro-ministro Sir Eric Gairy. Antes de ser deposto, Sir Eric, cujo retrato aparece no selo de $2, propôs 3 vezes às Nações Unidas, sem sucesso, a formação de um comitê para estudo de intercâmbio de informações sobre OVNIs. Em seu discurso de 7 de outubro de 1977, à Assembleia Geral da ONU, Sr. Eric revelou que ele próprio vira um OVNI. Outros apoiaram esse depoimento. Uma fonte que insistiu em permanecer anônima disse aos pesquisadores do CUFUS que haviam assistido a uma conferência de alto nível em White Parsons, depois do qual
vira o corpo de um alienígena congelado em uma câmara subterrânea. Pouco antes de morrer, o tio Sam não pode mais fazer nada enquanto eu estiver no túmulo. Uma mulher chamada Norma Garden contatou o pesquisador Leonardo Stringfield. Contou que, na qualidade de secretária em Mike Patterson, com acesso a informações reservadas nos anos 40, receberá a incumbência de registrar todo o material relativo a OVNIs que chegasse à base, qualquer que fosse a origem. No total, ela havia manipulado cerca de 1000 relatórios e suas recordações de Roswell eram bem similares aos depoimentos das outras testemunhas. Nada na cadeia de indícios compilada por Smith, Handley e seus vários colegas foi mais espantoso do que as informações atribuídas ao Dr. Jesse Johnson, identificado como patologista da base de Roswell, que foi o primeiro a examinar os corpos e outras fontes que haviam feito descrito dos alienígenas. Foi dito que os corpos eram surpreendentemente leves para sua estatura, de cerca de 1,20 m, que pesavam apenas uns 19 quilos. Os grandes olhos amendoados não tinham pupilas discerníveis, nem pálpebras verdadeiras, somente ligeiras dobras. Em vez de orelhas, possuíam pequenas aberturas na grande cabeça. O nariz indistinto era uma pequena protuberância. A boca não passava de uma fenda sem lábios, com uma dobra ou uma ruga de menos de 5 centímetros de profundidade, inadequada para falar ou ingerir alimentos. Os braços chegavam quase aos joelhos e as mãos tinham 4 dedos, com pequenas ventosas na ponta. As pernas, ao contrário, eram muito curtas, como as das aves. A pele dura e coriácea possuía uma tonalidade cinzento-rosada e ao microscópio tinha a estrutura de uma tela. Um líquido incolor circulava nos corpos e não havia sinais de sistema digestivo e reprodutor. Nenhum depoimento teve mais peso porque nenhum veio da fonte tão altamente colocada do que o brigadeiro general Arthur Exon, piloto da Segunda Guerra Mundial, que, com 135 missões de combate. Exon era tenente-coronel no campo de White em 1947 e comandou a base como coronel e depois como brigadeiro em 1964. E em 1965, os investigadores do CUFOS, Smith e Handley, entrevistaram 4 vezes em junho de 1989 e junho de 1990, 2 vezes por telefone e 2 pessoalmente. O general confirmou o episódio de Roswell em todos os grandes detalhes, em alguns dos pequenos, segundo ele. Ao chegar ao White Patterson, os destroços haviam ido diretamente para os laboratórios de avaliação de materiais, onde foram submetidos a tudo, de análise químicas a teste de resistência, a tensão, a compreensão e a flexibilidade. Os rapazes que os testaram disseram que eram muito incomuns. Sabiam que tinha algo novo nas mãos. Um deles achara que as peças poderiam ser russas, mas o consenso geral foi que elas vinham do espaço. Um enfermeiro disse ter auxiliado nas autópsias em 3 alienígenas na base aérea do exército em Roswell em 1947. Fez os esboços que serviram de base para estas ilustrações do agente funerário Glenn Dames. Ele disse que o rosto deles era ligeiramente côncavo e os antebraços eram mais longos do que os dos seres humanos. Após terem permanecido no ar livre durante dias, seus corpos lembravam o de múmias. Exon voara para a área do acidente em Roswell. Vendo os 2 locais, os corpos, disse, foram aparentemente encontrados fora da nave, mas em condições bastante boas. Em outras palavras, não estavam quebrados demais. Quando lhe perguntaram se os corpos haviam ido para o campo de Wright, o general respondeu: "É o que sei. Acho que um deles podia ter ido para um necrotério em Denver, mas a informação mais segura é que foram trazidos para o White Patterson." Quanto ao balão de meteorologia, segundo Exon,
O general Hemmel e o pessoal de Roswell decidiram mudar a história, enquanto organizavam a informação para o Pentágono e o presidente. O general declarou sem rodeios: em Roswell houve a recuperação de uma nave do espaço. Em 1989, com espaçonave com esperança de encontrar pistas do misterioso acidente com o disco voador que teria ocorrido no local em 1947, uma equipe de cientistas e pesquisadores do CUFOS explora um trecho isolado do deserto, cerca de 130 km a nordeste de Roswell. Embora não tenham encontrado sinais de acidente, o CUFOS planeja voltar a pesquisar o local. Tudo isso levou os pesquisadores a algumas conclusões estonteantes: que um veículo de outro mundo havia de fato caído em Roswell, no Novo México, no dia 7 de junho de 1947, ou por volta dessa data; que 3 ou possivelmente 4 seres haviam perecido; que a Força Aérea havia recuperado os corpos e os destroços do veículo, e que o governo decidira enterrar profundamente toda a informação sobre o acontecimento. A suspeita de encobrimento oficial nunca está muito longe da mente dos ufólogos. Levando em conta o nível de não cooperação demonstrado pelas autoridades, o antigo investigador de OVNIs, Richard Hall, que nos anos 60 participou do Comitê Nacional de Investigações sobre Fenômenos Aéreos, NICAP, formado por civis, sugere um enredo que, se for verdadeiro, talvez explique os motivos disso. Hall diz que se o governo americano acumular provas factuais suficientes de que os OVNIs são de origem extraterrestre, se houverem fortes indícios de que há realmente raptos, irá caracterizar-se um estado de guerra secreto, no qual os alienígenas interferem nos assuntos humanos, sem contramedidas capazes de controlar a situação, e é pouco provável que os líderes políticos e militares revelem a verdade. Portanto, segundo ele, o governo dos Estados Unidos e presumivelmente de outros países também preservariam um segredo quase total, enquanto tentam resolver o que fazer. De vez em quando surgem histórias que sugerem o envolvimento do governo. No início do programa espacial tripulado dos Estados Unidos, circularam boatos de encontros dos astronautas com OVNIs. Em junho de 1965, os pilotos Edward White e James McDivitt, da nave Gemini, disseram pelo rádio que haviam visto um objeto desconhecido cruzando a órbita deles. Quando a história veio a público, a NASA declarou que se tratava do satélite alegado Pegasus. E quando se soube que não era verdade, pois o Pegasus estava a mais de 1.600 km da órbita da Gemini, a NASA simplesmente ignorou o assunto. Mais tarde, em abril de 1969, Gary Henderson, um veterano cientista de pesquisa espacial que trabalhava para o General Dynamics, foi citado na imprensa dizendo que os astronautas americanos não só tinham avistado OVNIs, como também haviam tirado fotos, que haviam sido guardadas a 7 chaves e classificadas como ultra secretas. A certa altura, na década de 60, ninguém menos que o senador Barry Goldwater, que é brigadeiro-general da reserva da Força Aérea, foi repreendido ao tentar verificar um boato de OVNI. Goldwater, segundo ele próprio, declarou depois à revista New Yorker, ouvira falar de uma sala secreta em um outpost, onde haveria material extraterrestre armazenado. O chefe do Estado-Maior da Força Aérea teve como resposta o fogo do inferno, nas palavras do próprio Goldwater, dizendo que era melhor esquecer o assunto. No entanto, em sua autobiografia, Lee May refere abertamente aos OVNIs. Não há dúvidas. Há coisas que não fomos capazes de ligar a qualquer fenômeno natural conhecido por nossos pesquisadores. Em geral, aqueles que tentam achar provas concretas do envolvimento oficial têm sido frustrados em seus intentos. Além do caso Roswell, é possível que não exista outra ocorrência que possa ser considerada como o rabo do gato. Grande parte do que tem circulado pode ser visto como desinformação, histórias concebidas para serem expostas como falsas ou confusas, ou para serem tão excêntricas que provoquem um ridículo.
Alguns ufólogos acusam o Departamento de Investigações Espaciais da Força Aérea dos Estados Unidos de plantar espiões na comunidade dos ufológicos, de inventar histórias que ridicularizam o assunto. Proliferam histórias de que novas raças diferentes de alienígenas estão visitando a Terra, ou que afirmam uma louca paixão dos humanoides por sorvete de morango e música tibetana. Outras ainda mais estranhas espalham que os alienígenas estão extraindo enzimas humanas para rejuvenescer seus próprios corpos e cérebros idosos e trópicos. Uma contraditória história de OVNI. Na noite de 9 de dezembro de 1965, um objeto misterioso passou sobre o lago Erie e pousou, segundo consta, na Pensilvânia. Tal como ocorrera 18 anos antes em Roswell, no México, as explicações sobre o incidente nunca foram satisfatórias para alguns investigadores de OVNIs, que continuam a explorar o caso e a levantar suspeitas do encobrimento por parte dos militares. Descrito como uma bola de fogo cor de laranja, o objeto foi visível para moradores de 7 estados e do Canadá, antes de, segundo se diz, descer suavemente nos bosques, perto da aldeia de Kicksburg, uns 35 km ao sul de Pittsburgh. Diversas testemunhas teriam ocorrido ao local. Ao que afirmam ter visto o objeto, disseram que ele não tinha portas nem emendas, tinha forma de um sino e exibia caracteres hieróglifos. Porém, as autoridades militares e da Polícia Estadual não tardaram a chegar e interditaram a área para os civis. Na manhã seguinte, um caminhão militar supostamente rebocou dali um grande objeto abobadado, coberto por uma lona, com destino à base aérea de Watt-Patterson, no Ohio. As autoridades militares dizem hoje, tal como disseram antes, então, que a bola de fogo era um meteoro. O pesquisador de OVNIs Star Gordon, da Pensilvânia, um dos muitos ufólogos que acham que o objeto poderia ter sido um veículo extraterrestre, acredita que isso explicaria a brusquidão do governo em relação ao assunto. Mas a questão está envolvida em disputas. Muitos moradores de Kecksburg sustentam que absolutamente nada fora do comum aconteceu naquela noite, a não ser que apareceram testemunhas com provas conclusivas, ou que o governo americano libere eventuais informações. O incidente de Kecksburg permanecerá um tema para discussão, para especulação e controvérsia. Em novembro de 1991, uma revista chamada UF Universe publicou uma entrevista de um suposto general de 3 estrelas sob o título Desmascarando o Encobrimento do Governo. O informe contava que os alienígenas levam cerca de 2.200 crianças por ano dos Estados Unidos e de outros países. As crianças são usadas para fins biológicos, para educar e desenvolver, para experiência e para estudar doenças. O mesmo com adultos. Todos os presidentes dos Estados Unidos de 1947 até hoje mentem sobre essa situação. Confidenciou o general. E pior ainda, os governos americano e britânico fizeram tratado secreto com os alienígenas em troca de tecnologia de missões ditas de reconhecimento em épocas de conflitos humanos. Não são apenas os Estados Unidos e a Inglaterra que são acusados de conluio com azebes ou entidades biológicas extraterrestres, tais como os alienígenas são chamados às vezes. Outras histórias falam de uma base secreta americana russa alienígena no lado oculto da Lua, a partir do qual prospera colônias humanas foram plantadas em Marte já nos anos 60. Se isso for difícil de engolir, um documento ultra secreto ligeiramente mais digerível esteve em circulação em 1977, descrevendo como alienígenas haviam invadido uma base de mísseis balísticos intercontinentais em Westport, em Dakota do Sul, onde roubaram componentes de mísseis nucleares e atiraram em um guarda que ficou ferido. A sensacionalista Nature Aker pensou ter nisso uma notícia quente, até seus repórteres encontraram não menos de 20 erros
e outras discrepâncias do suposto documento secreto, mas as publicações sensacionalistas, apesar disso, fizeram o pior que puderam para desqualificar os OVNIs. Veja-se o tabloide londrino Sport, que relegou seus leitores como a lúgubre história de um menino que fora transportado de uma azeitona por pistolas de raio alienígena e depois consumido por um martini pelo policial encarregado de investigar seu desaparecimento. Todavia, se todas as tentativas de ignorar ou ridicularizar os OVNIs têm frustrado e magoado os ufólogos sérios, os pesquisadores podem hoje encontrar um estímulo em uma nova atitude que vai aos poucos tomando pé entre alguns membros da comunidade científica. A maioria dos cientistas aceita que, posto que o universo é tão gigantesco e suas estrelas tão numerosas, talvez 1 bilhão de trilhão delas no universo observável, é quase inevitável para outras vidas inteligentes além da nossa existem lá fora. Porém, as distâncias que nos separam são por si tão estonteantemente grandes que os cientistas em geral descartam a possibilidade de quaisquer seres extraterrestres tenham nos visitado. Não bastante, alguns deles se mostram dispostos a dar ouvidos a colegas como James McDonald, eminente físico atmosférico da Universidade do Arizona. Há alguns anos, McDonald falou a um grupo de cientistas aeroespaciais sobre a possibilidade de chegar a Tau 7, um sistema estelar relativamente próximo, a apenas 11,9 anos-luz, cerca de 112 trilhões de quilômetros de nós. É claro que ninguém teve qualquer ideia maluca de ir para Tau 7, disse ele, mas o ritmo e a velocidade de nossa própria tecnologia deveria dar o que pensar àqueles que insistem na existência de algum Tau 7ano que seja capaz de fazer o que ainda consideramos impossível. No princípio, os alienígenas. Algumas pessoas dizem que os contatos extraterrestres nada tem de novo. Na verdade, segundo o escritor americano Zechariah Sitchin, seres de um planeta distante vêm influenciando o desenvolvimento humano desde tempos imemoriais. Sitchin vem disso para essa sua espantosa afirmação nos contos épicos dos sumérios, fundadores há 5.500 anos, da primeira civilização superior do mundo, na região do atual Oriente Médio. Outros estudiosos consideram que as sagas sumérias como puro mito. Se ouviram falar da interpretação de Sitchin, que toma as inscrições ao pé da letra e depois elabora sobre eles. Não a levam em conta. Contudo, esse linguista estudioso da Bíblia é um dos cerca de 200 pessoas no mundo capazes de decifrar e ler a antiga escrita suméria. Ele expôs em suas teorias em diversos livros. No primeiro e 12º planeta, afirma que os alienígenas altamente avançados trouxeram a raça humana e a existência há cerca de 300 mil anos. Muitos milênios depois, na antiga Suméria, ponta assinalada em vermelho na topografia da Terra, feita por satélite acima, transmitiram aos homens o dom da civilização. A teoria radical de Zechariah Sitchin sobre a transcendental visita alienígena à Terra é explorada nas próximas páginas. Visitantes que ensinaram as artes da civilização. Os primeiros sumérios chamavam os alienígenas de Anunnaki, ou aqueles que do céu à terra vieram. Reverenciavam os visitantes celestiais como deuses, pois com eles haviam aprendido seu modo de vida. As tribos anteriores aos sumérios eram primitivas, com sociedades que pouca coisa haviam avançado além de domesticar alguns animais, cultivar determinadas plantas básicas, usar certos instrumentos de pedra sem sofisticação e fabricar cerâmica utilitária. Quando os sumérios apareceram no sul da Mesopotâmia, na região atual do Iraque, em meados do 4º milênio antes do Cristo, a vida mudou drasticamente. Foi como se a humanidade crescesse de repente. Ninguém sabe com certeza de onde vieram os sumérios, pois sua linguagem e sua cultura não têm antecedentes identificáveis, mas eles fizeram coisas que nenhum ser humano jamais fizera antes. Irrigaram suas terras de cultivo, construíram estruturas magníficas, conceberam uma complexa fé religiosa, praticaram o direito, a medicina e desenvolveram a linguagem escrita. Os estudiosos
Considero essa erupção de civilização espantosa e extraordinária. Para Zakaransky, porém, ela é perfeitamente compreensível. Ele afirma que os sumérios puderam sair do suco lento da evolução social e dar um salto adiante porque contavam com guias, os Anunnaki. Segundo sua interpretação dos textos antigos, a sabedoria desceu do céu à terra por volta de 3.760 a.C. Esse presente de conhecimento, de acordo com ele, incluía tudo de receitas médicas à ciência da terra, a cálculo em números. Ao mesmo tempo, os deuses, como os terráqueos os chamavam, conferiam a tradição da monarquia aos sumérios, ensinando-lhes a criar uma sociedade organizada, baseada no conceito de justiça universal. Os Anunnaki revelaram também os segredos da astronomia. Sith diz que, na verdade, os antigos sabiam mais sobre o sistema solar do que muitas gerações posteriores de astrônomos. Por exemplo, sabiam que a Terra é redonda e não plana, e que o Sol e não a Terra é o centro do sistema solar. Verdades que escaparam aos astrônomos ocidentais até a Renascença. Além disso, disse Sith, os sumérios tinham conhecimento de todos os planetas do sistema solar identificados hoje, inclusive dos que só seriam descobertos muitos anos mais tarde, com poderosos telescópios modernos. Falavam também de um planeta que os astrônomos de hoje ainda não avistaram. Era Nibiru, pátria distante dos Anunnaki. A Suméria floresceu por cerca de 1.500 anos, resistindo até um século e meio de julgo político por seus vizinhos do norte, os acadianos. Porém, por volta de 2000 a.C., ferozes invasores chamados Amoritas e Elamitas liquidaram os remanescentes de sua existência como nação autônoma. No entanto, as realizações culturais, políticas e sociais dos sumérios sobreviveram, vindo a enriquecer as civilizações que os sucederam, como os da Babilônia e os dos assírios, cujas obras perpetuaram grande parte da herança suméria através do século. Com efeito, as histórias sumérias influenciaram toda a mitologia ocidental e, segundo alguns, até mesmo os primeiros capítulos do livro da Gênesis da Bíblia. A deusa Anunnaki está em um fragmento de um alto relevo de um templo assírio. Zakaransky diz que ela está com óculos de proteção e fones de ouvido com antenas, sugerindo uma sociedade tecnologicamente avançada. Segundo Zakaransky, esta estatueta de quase 6.000 anos pode ter querido representar um robô emissário dos Anunnaki. Ele afirma que os textos antigos mencionam androides de cabeças cônicas que às vezes serviam de porta-voz dos deuses. Um rei assírio reverencia os emblemas dos principais deuses sumérios. Neste antigo entalhe em pedra havia 12 divindades, cada uma regendo um planeta. Este esquema, baseado na interpretação de Zakaransky, mostra o planeta Nibiru em uma vasta órbita excêntrica em torno do Sol. Uma revolução de Nibiru, segundo Zakaransky, levou cerca de 3.600 anos terrestres. Embora os astrônomos de hoje reconheçam 9 planetas no sistema solar, Sith diz que os sumérios elevaram a conta para 12, a incluir o Sol, a Lua e Nibiru. Os telescópios modernos ainda não detectaram qualquer planeta além da órbita de Plutão, mas os cientistas acreditam que exista um. Sabe-se que tanto Urano como Netuno se desviam do curso previsto, possivelmente em virtude da atração gravitacional de um grande e esquivo planeta hipotético, que os astrônomos apelidaram de planeta X.
Uma guerra de planetas remodelou os céus. Quando nas alturas o céu não tinha ainda nome, e abaixo a terra não fora ainda chamada, nada além do primordial Apsu, seu genitor, Mumu e Tiamat, que os gerou a todos. Suas águas estavam misturadas. Nenhum junco se formara ainda, nenhum pântano surgia, nenhum dos deuses fora ainda trazido à existência, nenhum tinha nome, seus destinos eram indeterminados, e então os deuses foram formados em meio a eles. Assim começa o épico da criação babilônica, de 4.000 anos de idade. Zacarias escreve que esses versos, inscritos em placas de argila por um antigo devoto sumério, coloca-nos na primeira fila de assentos e ergue, ousada e dramaticamente, as cortinas do espetáculo mais majestoso jamais apresentado, a criação do nosso sistema solar. Em uma controvertida interpretação do épico, Zacarias pretende revelar a verdade sobre o nascimento do sistema solar. Para ele, as deidades citadas na saga são planetas e a história de suas lutas pode ser vista como uma representação de uma teoria cosmológica verossímil. No princípio, diz ele, havia 3 corpos celestes em nosso sistema solar: Apsu, Mamu e Tiamat. Apus era o pai primeiro, o Sol, e Mamu, seu acólito de confiança, o planeta Mercúrio. Tiamat era a deusa mãe, e diz que ela e Apsu geraram os planetas que conhecemos como Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Os textos não dizem como Júpiter e Saturno produziram Urano, que por sua vez criou um gêmeo, Netuno. Segundo, engendrou Plutão para ser seu satélite. Não demorou para que os novos planetas deuses começassem a atravessar a órbita de Tiamat. Então o Sol e Mercúrio conceberam um plano para livrar o universo dos incômodos jovens. O complô deles, porém, foi descoberto e Netuno lançou um ataque preventivo para derramar sono sobre o Sol. Zacarias considera que isso quer dizer que Netuno, talvez emitindo força radioativa contra o Sol, fez com que ele se tornasse estéril e deixasse de girar em torno da matéria priméria da qual os 9 planetas se formaram. Então, de repente, das profundezas do espaço, um novo planeta, Deus, Nibiru, ingressou no sistema solar. Chegou ainda derretido, vomitando fogo e emitindo radiação. Sua presença perturbou a órbita de Tiamat e arrancou novos corpos celestes do corpo dela, lançando essas luas novas em rotação em torno de si mesma. Ela desafiou a situação estabelecida, especialmente ofensivo para seus adversários. Foi seu maior satélite, o predileto dela, Kingo. Os jovens deuses pensaram em vingança, mas temiam ser fracos demais. Saturno percebeu que Nibiru era suficientemente forte para derrotar a odiada Tiamat e pediu-lhe que o fizesse. Nibiru concordou, sob a condição de que os outros planetas deuses lhe concedessem a supremacia sobre eles. Os outros concordaram e a cada um ajustou sua órbita para colocar-se em rota de colisão com Tiamat. Armado com fogo, relâmpagos e um pequeno exército de ventos, satélite, segundo Zacarias, Nibiru dirigiu-se para o planeta mãe. Ao chegar, dividiu-se em 2 partes, como um mexilhão. Tiamat deixara de existir. Todos seus antigos satélites foram condenados a vagar nos confins do céu, e a não ser a outrora poderosa Kingo, que Nibiru transformou-se em uma massa de barro sem vida. Os detritos da destruição de Tiamat, inclusive um grande pedaço que veio a ser o planeta Terra, foram logo conduzidos a seus lugares destinados no sistema solar. Finalmente, afirmando o seu domínio sobre os demais planetas, Nibiru despachou-se para suas órbitas atuais e então atravessou os céus e vistoriou. O trabalho que acaba de fazer, o sistema solar estava completo. No detalhe da cena acadiana, Zacarias identificou um modelo do sistema solar comparável ao esquema moderno. Isso revelaria seus conhecimentos de astronomia. Nos 2 casos, os planetas estão em sentido anti-horário, por ordem da distância do Sol, começando com Mercúrio. As únicas diferenças significativas são a posição de Plutão e a inclusão de Nibiru, o 12º planeta.
Tirando de seu curso anterior pela força de Netuno, Nibiru entra no sistema solar na direção da órbita de Tiamat, na interpretação de Zacarias para o épico da criação, chamado de planeta do cruzamento, porque sua órbita intersecta os planos orbitais de outros planetas. Nibiru se desloca em sentido horário, enquanto os demais viajam em sentido anti-horário. Nibiru. Os satélites de Nibiru, representados aqui pela flecha 1, despedaçam Tiamat, uma metade estilhaçada, tornando-se o bracelete batido, cinturão de asteroides que hoje existe entre Marte e Júpiter. A outra torna-se o planeta Terra, tendo enviado todos os satélites de Tiamat, menos um, a um solitário exílio. Nibiru permitiu que o mais odiado deles, Kinko, continue como lua, desta vez da Terra, mas privado de vida. Após a primeira colisão, o vento norte de Nibiru, outro de seus satélites, empurra a Terra e a Lua para suas órbitas atuais. O segredo dos planetas gêmeos. De acordo com Zacarias, texto sumério de 5.000 anos chamam Urano de planeta que é o duplo de Netuno. Só nos anos 80, quando as informações da Voyager 2 revelaram que ambos têm uma tonalidade azul esverdeada e diferem em diâmetro por pelo menos 1.600 km, os cientistas declararam que Urano é quase gêmeo de Netuno. Cite argumenta que o conhecimento dos sumérios acerca do sistema solar, adquirido totalmente sem a ajuda de instrumentos, só poderia ter sido alcançado sob a tutela de benfeitores alienígenas. Colonos do espaço. Nibiru, segundo a interpretação de Sith, estava fértil como a semente da vida quando criou a Terra, despedaçando Tiamat. Alguns desses ingredientes vitais prenderam-se à Terra, produzindo eras depois uma rica variedade de flora e fauna. Em Nibiru, ao longo dos bilhões de anos que se passaram após aquela portentosa colisão, o material vital tornou-se uma civilização madura de seres espantosamente avançados, os Anunnaki. Há cerca de 450.000 anos, ou 125 anos nibirianos, os Anunnaki descobriram que a continuação de sua existência estava em perigo. A atmosfera de Nibiru estava se dissipando lentamente, sob pressão para salvar seu mundo. Segundo a leitura de Zacarias, os cientistas Anunnaki conceberam um plano. Criaram um vasto escudo protetor de partículas de ouro que ficaria suspenso sobre sua minguante atmosfera. Os Anunnaki sabiam para onde precisavam ir para encontrar ouro em quantidade. Sondas haviam revelado que a Terra era o único planeta do sistema solar com ricos veios desse minério. Sem perda de tempo, os Anunnaki planejaram uma expedição de prospecção. Foram forçados a esperar que sua imensa órbita os colocasse em uma posição favorável para lançar voo até a Terra. Aqui chegaram quando a segunda era glacial havia coberto de gelo um terço do planeta. Os audazes colonos extraterrestres dirigiram-se para a região que viria a ser chamada Mesopotâmia. Parecia uma base ideal, de clima ainda temperado, a despeito da era glacial e muito bem irrigada pelos rios Tigre e Eufrates. A região dispunha também de um amplo suprimento de petróleo para ser usado como combustível. A Mesopotâmia ficava perto do Golfo Pérsico, de cujas águas eles planejavam extrair ouro. A primeira espaçonave mergulhou nas águas do Mar da Arábia, no extremo norte do Oceano Índico. Os astronautas alcançaram a margem e dirigiram-se para o norte. Naquela época, a costa setentrional do Golfo Pérsico era um brejo. E foi nesse terreno pantanoso que os Anunnaki fundaram a primeira cidade da Terra.
Erido. Esse antigo nome sumério significa literalmente casa construída na distância. Mais assentados vieram depois em um padrão que delinearia um corredor de aterrissagem visível para os astronautas que chegavam do espaço. Os Anunnaki deixaram ônibus espaciais em órbita em torno da Terra, como intermediários entre as naves vindas de Nibiru e as colônias da Terra. Também é provável que tivesse uma espécie de estação em Marte. O líder da colônia, que aparece nas velhas histórias como um deus chamado Enki, manteve a sede do seu poder em Erido, mas seu reinado sobre a Terra foi breve. Não foi capaz de obter ouro suficiente das águas do Golfo, e o pai dele, Anu, trocou por Enlil. Seu irmão, Sith, considera que os Anunnaki teriam uma expectativa de vida de acordo com os extensos anos do planeta deles, portanto, 28.800 anos, 8 anos nibiruanos depois da primeira aterrissagem, em que foi forçado a ceder o poder. A essa altura, o aquecimento do clima derreterá as grandes calotas polares, elevando o nível das águas dos mares e inundando os pântanos dos primeiros assentamentos dos Anunnaki. Os colonos mudaram-se para o interior, até o centro da Mesopotâmia, onde Enlil ficou morando em um assentamento chamado Larsa, enquanto se construía a nova capital, Nippur. Após 21.600 anos terrestres de obras, meros 6 anos para o ser de Nibiru, Nippur tornou-se, nas palavras de Zakaransich, um posto de comando a partir do qual os Anunnaki podiam coordenar as viagens de ida e volta para o seu planeta natal e orientar o pouso das naves de transbordo, aperfeiçoando as decolagens e junções com a espaçonave em órbita em torno da Terra. Diante do fracasso da mineração de ouro nas águas do Golfo Pérsico, Enlil pensou em procurar um metal precioso em terra. Essa decisão estava destinada a mudar o curso da vida na Terra nos próximos milênios. No artefato à esquerda, Zakaransich vê um Anunnaki dentro de uma nave espacial, que os sumérios chamavam de câmara do céu. 12 globos rodeiam a câmara, um para cada planeta. Na ilustração acima, em um cilindro, uma espaçonave alada paira entre um astronauta recém-chegado à esquerda e um Anunnaki na Terra. Marte é apresentada pela estrela de 6 pontas, a Terra pelos 7 globos, pois é o 7º planeta a partir de Nibiru, crescente à Lua. Zakaransich acha que os zigurates sumérios como este serviam de observatório e torre de pouso para as espaçonaves dos Anunnaki. As pirâmides em camadas estavam equipadas, segundo Zakaransich, com antenas de anel para a comunicação com os transbordadores em órbita. A escrita parcialmente obliterada nesse antigo disco de barro traz informações sobre viagens espaciais que os alienígenas transmitiram aos sumérios. Segundo Zakaransich, a tradução que ele fez de uma das partes relata a rota usada por Enlil, uma divindade suméria, em sua viagem para a Terra. Os 7 pontos no centro representam os 7 planetas, de Nibiru até a Terra. E o triângulo à esquerda é o domínio dos soberanos, referência a Nibiru. As palavras em torno da margem são instruções de pouso. Humanos produzidos em laboratório.
A busca de Enlil por ouro acabou em uma terra luxuriante longe da Mesopotâmia. Zacaransky acredita que esse lugar foi a África. Diz que os Anunnaki navegaram até a região atual de Moçambique. Nas minas, os astronautas foram se esgotando com a labuta estafante e os desconfortáveis condições de trabalho, a ponto de se verem em uma situação intolerável. Quando Enlil visitou as minas, enfrentou um acalorado motim, descrito nos textos antigos como uma rebelião das divindades. Cada um de nós, deuses, a guerra declarou. Gritaram. O labor excessivo matou-nos. Nosso trabalho foi pesado, a aflição intensa. Enlil não se comoveu, mas seu pai, Anu, ficou ao lado dos amotinados, assim como seu irmão rival, Enki. Este propôs que ele e Nihanzag, a deusa encarregada da medicina, criassem um Lulu, trabalhador primitivo, para aliviar os deuses de seus labores. Combinaram os genes das aves, bois, leões e outros animais da terra com os de um ser que parecia estar um pouco acima dos demais, um homem macaco ou hominídeo. Os resultados foram uma desilusão. Então eles criaram um Lulu satisfatório, o primeiro ser humano, misturando o material genético do homem macaco com os do Anunnaki. Nihanzag, que passou a ser chamado de Ninti, ou Senhora que dá vida, ergueu o protótipo do bebê híbrido e gritou: minhas mãos o fizeram. O Lulu era parecido com os Anunnaki, ao contrário do seu peludo ancestral. O híbrido tinha, segundo um texto antigo, a pele como a de um dos deuses. Os primeiros humanos eram estéreis, sendo produzidos em massa pelos Anunnaki. Muito depois, muitas deusas do nascimento incubavam fetos ao mesmo tempo. Zacaransky escreve que a ideia da engenharia genética alienígena resolve um problema da teoria da evolução, o elo perdido. Os antropólogos conseguiram reconstruir o caminho da evolução dos primatas para os primatas humanoides e deste para os humanos primatoides. Mas ao chegar aos antepassados imediatos do Homo sapiens, encontraram dificuldades. Nas palavras de Zacaransky, o Homo sapiens representa um salto tão extremo dentro do lento processo evolutivo que muitas de nossas características, tais como a capacidade de falar, não têm qualquer relação com os primatas primitivos. Ele assegura que a resposta está na intervenção extraterrestre. Se os Anunnaki puderam montar estabelecimentos sofisticados em um planeta que não era o deles, raciocina, podem ter sido capazes de fazer alterações genéticas e produzir um grande salto no processo de evolução. Zacaransky diz que o livro da Gênesis é simplesmente uma revisão das histórias sumérias mais antigas. De acordo com o épico da criação, versão babilônica de um texto sumério, os seres humanos foram importados para a Mesopotâmia, região que muitos estudiosos associam ao Jardim do Éden bíblico. Lá Enlil e Enki, inimigos acerridos desde que Enlil substituíram o irmão na chefia dos Anunnaki na Terra, lutaram entre si pela supremacia. Enki, em parte criador e velho aliado dos homens, decidiu diminuir o férreo controle do irmão sobre eles. Tal como a serpente da história bíblica, encorajou os seres humanos a experimentar um fruto proibido, deu-lhes a capacidade de procriar. Assim como Adão e Eva tomaram consciência de sua nudez, os seres humanos descobriram no dom da reprodução o poder de reger suas próprias vidas. Enlil, enraivecido e temeroso de que os homens pudessem também aprender o segredo da imortalidade, expulsou-os do Éden para que se defendessem sozinhos. Banidos, os humanos continuaram a procriar e acabaram acasalando-se com os deuses, segundo a tradução de Zacaransky do texto original, em hebraico do Gênesis. E aconteceu, quando os terráqueos começaram a aumentar em número e filhas nasceram deles, que os filhos das divindades viram as filhas dos terráqueos e escolheram esposas entre elas. Veementemente contrário a essa miscigenação, Enlil conspirou para expurgar a humanidade do planeta. Os Anunnaki sabiam que um desastre natural estava a caminho. Nibiru logo passaria perto da Terra em sua longa órbita em torno do Sol. E eles achavam que sua atração gravitacional desestabilizaria as camadas de gelo da Antártica, que invadiriam os oceanos, inundando o planeta e afogando toda a vida. Quando o momento temível se aproximava, os Anunnaki, sob a direção de Enlil, refugiaram-se em ônibus espaciais que estavam orbitando a Terra, sem avisar os terráqueos. Mal sabiam eles, porém, que Enki
defensor da humanidade, havia traído suas intenções malévolas e falara do desastre iminente a um sábio, que em um texto arcadiano recebe o nome de Utnapishtim. Em reação, o homem que Zecharia Sitchin identifica como o bíblico Noé construiu um grande barco e carregou com plantas e animais de toda espécie. Desse modo, a humanidade sobreviveu ao dilúvio. Quando as águas recuaram, os deuses voltaram para a terra e se surpreenderam ao encontrar Noé no monte Arate. No início, Enlil sentiu-se ultrajado, mas depois alegrou-se com a sobrevivência dos seres humanos, percebendo o quanto seria importante na imensa tarefa de construção que havia pela frente. Os Anunnaki prometeram nunca mais fazer mal à sua prole, e os humanos, não mais em servidão a partir daquele momento, passariam a ser seus parceiros na Terra. Os deuses começaram a dar aos homens conhecimentos e uma organização social rudimentar, para finalmente conferir-lhe na Suméria o grande dom e a responsabilidade da própria civilização avançada. Etapas da criação da humanidade em imagens sumérias. Deuses trabalhadores Anunnaki labuta nas minas do sul da África antes de existirem humanos para substituí-los. Híbridos fracassados, metade animais e metade hominídeos, mostram tentativas frustradas de Nihans-Hag e Enki, a deusa Nit, com a árvore da vida à sua direita, produz o primeiro ser humano. Provetas e tubos de ensaio pertencem ao laboratório genético que produziu o bebê. Contatos alienígenas.